essa história ela é verdade. Ô tia Lu, Sim. você pode contar pra gente essa história? Sim, Joaquina, eu vou contar. E crianças, vocês também querem ouvir a história? Vocês querem saber da história? Então vamos lá. Essa história ela está aqui, ó, na Bíblia, tá, crianças? Está aqui na Bíblia, sabe? É a história do Jonas. Olha aqui o Jonas. Esse aqui é o Jonas. O Jonas, ele era um profeta. Vamos ler aqui. A tia vai ler o Jonas capítulo 1, vou ler o versículo 1 e o 2, que fala: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto, deixa eu ver aqui, de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então, gente, olha o que Jonas fez. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. Tem alguém aqui que desobedece o papai e a mamãe? Tem não, né? Todo mundo obedece o papai e a mamãe aqui, né? Ah, muito bem, muito bem. Então, Jonas, o Senhor falou com Jonas para ele ir para aquela cidade onde tinha muita gente ruim, muitas pessoas perversas, pessoas que faziam maldade. Então, o que o Senhor falou para Jonas? Para ele ir naquela cidade e anunciar àquele povo que ele ia vir destruir toda aquela cidade. Todo mundo que estava naquela cidade ia morrer. E aí então Jonas foi, ele até saiu, mas aí no meio do caminho Jonas pensou assim: ah, eu não vou para aquela cidade não, eu vou para outra cidade chamada Tarsis. Aí Jonas, ele meio que ficou com medo, sabe? Então Jonas saiu, foi andando, então, e o tempo foi passando. Aí Jonas encontrou um navio. Isso aqui é um navio. Então Jonas perguntou, né, aos marinheiros, o pessoal daquele navio, se podia ir com eles para essa cidade, para a cidade de Tarsis. Então eles falaram: sim, pode entrar aí. Então ele entrou naquela cidade, naquele navio. E aí, então, e o tempo foi passando, aí o Jonas: eu vou dormir, sabe, eu vou tirar um cochilo nesse navio, né, essa ilha que bonita, esse ventinho fresquinho, eu vou cochilar. Então, Jonas foi lá para a parte de baixo do navio, chamada porão. Então lá ele dormiu. Aí Jonas começou, gente, a roncar. Aí Jonas roncou, Jonas dormindo. Aí começou de repente, por conta da desobediência de Jonas, o Senhor falou: eu vou mandar uma tempestade e esse navio vai virar no mar. Então, de repente começou a chover, uma chuva muito forte, uma tempestade, um vento. Imagine aquele vento que de vez em quando a gente, né, vê quando a gente está andando na rua, até mesmo na nossa casa, né? Imagina aquela ventania muito forte, caindo, derrubando tudo. Então, Jonas dormindo. Então, vocês acham que Jonas estava ouvindo essa ventania, gente? Ele roncando, dormindo lá embaixo? Não, né? Não estava vendo nada. Então, o povo daquele navio começou a ficar com medo. E aí eles pensaram: o que está acontecendo? De onde veio essa ventania? Pois estava tudo parado, não estava chovendo, não estava ventando. O que houve, meu Deus? E aí então começou, e eles começaram a ficar com muito medo. E aí eles já tinham feito orações, já tinham feito as orações deles e nada. Então eles pensaram no Jonas, aquele profeta
E aí a sorte caiu sobre Jonas. Então eles foram lá falar com Jonas. E aí o que aconteceu? Jonas estava dormindo e eles falaram: Jonas, você não está vendo o que está acontecendo, Jonas? A gente está quase se afundando nesse mar, nesse navio. E Jonas... Aí Jonas logo pensou: eu desobedeci a Deus. Então, tudo isso que está acontecendo deve ser por minha causa. Então, vocês podem me jogar no mar. Então, ele ficou com medo: como que eu vou jogar você no mar, nessa tempestade que está acontecendo? Eu não posso fazer isso. Você é um profeta de Deus. Ele não pode jogar, pode me jogar no mar. E quando vocês me jogarem no mar, a tempestade vai passar. Muito bem. Aí então, ele fez isso. Jogou Jonas no mar. E aí então Jonas foi para o mar. Quando Jonas caiu no mar, a tempestade aconteceu o que, crianças? A tempestade passou. Muito bem, crianças. Aí então, aqueles marinheiros falaram assim: gente, então era mesmo, era aquele profeta que trouxe essa tempestade aqui para o nosso barco. Então, Jonas ficou no mar. E aí, de repente, o que apareceu no mar, gente? Quem sabe? Isso, olha só um peixe aqui, gente. Uma baleia. Então veio uma baleia. E o que a baleia fez? Colocou o Jonas. Engoliu o Jonas. E aí Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? Quem é que sabe? Muito bem, crianças. 3 dias. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, Jonas na barriga daquela baleia começou a orar a Deus. Ele começou a buscar a Deus. Ele fez o quê? Se arrepender, porque ele foi desobediente. Porque Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive. E ele foi para a cidade de Tarsis. Então ele seguiu, o que ele fez? Ele seguiu o caminho errado, em vez de ir pelo certo. Não é verdade, criança? Então, o que aconteceu ali? Depois ele se arrependeu para Deus, ele se arrependeu. E então, o que aconteceu? A baleia cuspiu Jonas. Vomitou. Você fala assim: você sabe da história, eles lucram, vocês são demais. Então, aconteceu isso, ele cuspiu, ele vomitou, sei que o Jonas saiu da barriga da baleia. Então, ele saiu da barriga da baleia. Então, o Senhor falou com ele. E então, ele falou: você vai para a cidade de onde eu te falei que você tem que ir. Então, Jonas